Oi, gente, dando sequência na resolução das questões do capítulo 8. No número 3, pede para a gente considerar um vetor de tamanho 20 e também pede que nós possamos construir um programa com algoritmos recursivos para calcular o elemento máximo do vetor, o elemento mínimo do vetor, a soma dos elementos do vetor, o produto dos elementos do vetor e a média dos elementos do vetor. Como vocês sabem, aqui nessa primeira linha, a gente tem a inclusão da nossa biblioteca padrão de entrada e saída em C, Stage.h. Essa biblioteca é necessária para que nós possamos utilizar funções como print e o scanf, que são utilizadas para exibir mensagens na tela, ler mensagens do usuário, ou também ler e armazenar, essas mensagens. Aqui a gente tem essa função recursiva máxima de elementos. Qual a lógica dela? Ela tem um caso base. Esse f vai verificar se n ele é igual a 1, ou seja, se há apenas um elemento do vetor. Esse return 0 vai retornar o primeiro e único elemento do vetor. Aqui o caso recursivo, a gente tem esse else, que ele vai executar quando o n ele é maior que 1, ou seja, quando não há mais de um elemento no vetor. A gente tem esse inteiro aqui, máxima restante, que é igual a máxima elementos. Chama recursivamente a função máxima de elementos para o subvetor, reduzindo n em 1 a cada chamada. E aqui a gente tem um return, que ele vai comparar o último elemento do vetor e com o máximo de encontrado nos elementos restantes e vai retornar um valor maior entre eles. E aqui a função recursiva mínimo de elementos vai ser o seguinte: a gente tem a lógica, que tem um caso base. Esse f igual a 1 vai verificar se n ele é igual a 1 se há apenas um elemento no vetor, E esse return 0 vai retornar o primeiro vetor do elemento. Agora a gente tem o nosso caso recursivo, que ele vai executar quando o n ele for maior do que 1, ou seja, quando tiver mais de um elemento no vetor. E chama recursivamente essa função mínimo de elementos para o subvetor, reduzindo n 1 em cada chamada. E o return aqui vai comparar o último elemento do vetor com o mínimo encontrado nos elementos restantes, mínimos restantes, e vai retornar o menor número entre eles. Logo após aqui, a função recursiva para calcular a soma dos elementos. Então, a gente tem aqui soma elementos. Então, como nos outros, a gente tem aqui que vai verificar se n ele é igual a 0, indicando que não há elementos para somar. E aqui vai retornar 0, pois não tem elementos para somar. Esse else vai executar quando n for maior do que 0, ou seja, há elementos para somar. E o return aqui vai retornar o último elemento do vetor, somando a soma dos elementos restantes do vetor e vai ser calculada recursivamente. Dando sequência, aqui a gente tem aqui a gente tem a ação recursiva produto-elemento. Então, esse f vai verificar se n é igual a 0. Aqui, vai verificar se n ele é igual a 0, indicando que não há elementos para multiplicar. Aqui, que não há elementos para multiplicar. Então, vai retornar 1, porque o elemento ele é neutro na multiplicação.
E aqui a gente tem o nosso caso recursivo também, o else, que vai executar quando n ele for maior do que zero, ou seja, não há elementos aqui para multiplicar. E o return aqui, que vai retornar o último elemento do vetor, multiplicando o produto de elementos restantes do vetor e calculando recursivamente. E aqui a função para calcular a média dos elementos. Então, a lógica aqui, a gente tem calcular a soma dos elementos do vetor, chamando aqui a soma elementos, e vai retornar a média dos elementos do vetor, convertendo a soma para doble aqui, ó, para obter uma precisão decimal e dividindo pelo número. Agora nós temos nossa função principal main, que a partir daqui o programa ele começa a ser executado. Então aqui a gente tem um inteiro aqui que declara um vetor com capacidade de 20 elementos. E esse inteiro aqui n igual a 20, como 20, que é o número de elementos do vetor. Aqui a gente tem a entrada de dados pelo usuário. Então, utilizo um loop aqui for para iterar sobre cada posição do vetor. A gente tem esse print, que ele vai exibir uma mensagem solicitando para que o usuário insira um valor na posição i do vetor, 1, 2, 3, enfim, até 20. E esse scanf aqui, ele vai ler o valor que foi digitado e vai armazenar ele nessa variável i aqui do vetor. E então, a gente tem a chamada aqui das funções para exibir os resultados. Então, vai ser chamado a função máxima de elementos, mínimo de elementos e soma dos elementos, produto dos elementos e média dos elementos, como está sendo pedido no exercício, com o vetor aqui e o número n de números, né, que foram adicionados.